maior, a miudinha que nos alumeia, pedrinha miudinha, a miudinha que nos alumeia, pedrinha miudinha, pedrinha miudinha. Agradecer o convite que veio através da Estela para estar aqui falando para vocês, é um prazer estar aqui. E a rigor eu acho que eu tenho que falar sobre o fato de estar aqui, né? Porque afinal de contas eu estou aqui, esse branco azedo, essa barata descascada que eu estou fazendo aqui. Então eu acho que é contar um pouquinho a minha história e dizer qual foi a proposta desse livrinho, desse Pedrinhas Miudinhas, que é um dos livros que eu tenho publicado. E a questão é a seguinte: na verdade, eu sou o primeiro carioca da minha família. A minha mãe é pernambucana e o meu pai é catarinense. E a história que desemboca nesse livro é uma história que vem da família da minha avó. Porque minha avó morava no Recife, nasceu em 1922, e na década de 30, ela jovenzinha, foi pela primeira vez a um terreiro de Xambá, que é o Xangô do Recife, né? E que, na verdade, mistura um pouquinho o culto Nagô com o culto do povo Tchamba, que vive naquele noroeste ali da República dos Camarões. Então, a minha avó, convidada por uma amiga, ela foi ao sítio de Baiadão e nunca tinha visto nada, nunca tinha tido qualquer relação com candomblé, qualquer relação com roda de santo, coisíssima nenhuma. E no sítio de Baiadão aconteceu com ela que ela, caiu, rolou e não levantou mais. Então minha avó acabou, por conta disso, depois de enfrentar uma série de problemas na estrutura familiar, a minha avó fez o santo dela, raspou no candomblé na Água Fria, que é uma das casas derivadas do sítio de Baiadão, e viveu no Recife o tempo todo, até que virou Ialorixá, enfim. E no final dos anos 50, é uma coisa que hoje é quase impensável, quando ela fez um jogo para abertura de casa, Xangô determinou que ela saísse de Pernambuco e ela abrisse casa em outro lugar. E aí então ela vem para o Rio de Janeiro, porque uma parte da minha família já estava aqui. Meu avô vem, arrumou um emprego numa aviária em Olaria, eles foram morar na Rua Bariri, e com algumas economias que tinham, compraram alguns terrenos no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, onde eu passei grande parte da minha infância. E ali ela teve o terreiro do Xambá dela, né, que foi um terreiro que funcionou em Nova Era com muita constância, e além do Xambá ali tinha muita roda de encantaria, porque ela trabalhava sempre muito ligada a Dona Raimunda de Deus Leal, Dona Mundica, que é uma figura muito famosa do encanto, do catimbó, de Jurema e etc e tal, né? E Dona Mundica vem para o Rio de Janeiro também e começa o culto de encantaria ali. E eu cresci dentro desta casa, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Rua Castor, né? Na casa de mãe dela, na casa de Dona Mundica, de Dona Raimunda de Deus Leal. Então, de certa maneira, isso fez com que a minha infância fosse uma infância iluminada, alumiada, assombrada, descortinada por essa relação com os tambores do Brasil, por essa relação com a encantaria, por essa relação com os caboclos de pena, com essa relação da Jurema, enfim, né? E aí a vida foi seguindo, e eu sempre estive muito ligado a isso. Num certo momento estive um pouco afastado, logo depois da morte da minha avó, porque foi determinado que a casa se fechasse, já está fechada há muito tempo, há mais de 15 anos, mas enfim, de toda forma, eu comecei a estudar, me formei em História, comecei a trabalhar, entrei para a universidade, saí, enfim. Esse livro, no caso, aconteceu porque eu já tinha feito alguns livrinhos e fui convidado para escrever coluna em jornal. Escrevi uma série de colunas no Globo, escrevi uma série de colunas no Dia, sou a colunista semanal do Dia até hoje. E esse livro me veio por conta de um ponto de encantaria de chamada, que era chamada do encantado de Pai Joãozinho da Goméia, que é o caboclo da Pedra Preta, que é o Pedrinha Miudinha, o Pedrinha de Aruanda, que a Maria Bethânia até gravou um trecho, mas para mim a Bethânia não gravou o trecho mais bonito do ponto, porque o trecho que ela gravou é Pedrinha Miudinha de Aruanda, eu achedo, tão grande de Aruanda, pedrinha do um lado, pedrinha do outro, pedrinha de Aruanda, O trecho que ela não gravou, e que para mim foi a iluminação para esse livro, é um trecho que fala assim: um é menor, outro é maior, a miudinha que nos alumeia, um é menor, outro é maior, a miudinha que nos alumeia, pedrinha miudinha. E essa frase, um é maior, outro é menor, a miudinha que nos alumeia,
ela para mim passou a ter um sentido quase epistemológico, de pensar quase uma epistemologia da macumba, né? Vislumbrar nessas pedrinhas miúdas, vislumbrar nessas miudezas, nessas coisas pequenas, né? O descortinar de um Brasil que eu acho que a gente pode trabalhar. E aí eu comecei a escrever esses textos, é um livro sobre encantaria, até os textos sobre futebol, né? O Ney Lopes, que escreveu o prefácio, meu grande parceiro, a gente tem um livro pronto que será lançado agora no início do ano que vem, ele chama atenção para isso, né? A presença da encantaria até nos textos em que aparentemente a encantaria não está, porque eu acho que a gente precisa ter uma certa ousadia quando a gente trabalha algumas questões. Quando eu falo ousadia, é ousadia de quebrar alguns paradigmas, sobretudo dentro da universidade, que são classicamente paradigmas fundados na tradição dos saberes ocidentais, né? E ousar alguns paradigmas que a sabedoria afro-ameríndia mostra para a gente. Eu, por exemplo, trabalho também com carnaval. Aí, numa certa ocasião, eu estava discutindo numa mesa redonda sobre carnaval, tinha lançado um livrinho sobre a Portela, e aí eu estava falando que o carnaval do Rio de Janeiro tem uma característica muito curiosa, porque o Rio tem o carnaval apolíneo e o carnaval dionisíaco. O carnaval apolíneo é o carnaval das escolas de samba, aquele carnaval regrado, aquele carnaval da disciplina. E o carnaval dionisíaco é o carnaval do desregramento, o carnaval da rua. Mas aí na hora que eu estava falando isso, eu falei, mas pô, por que eu vou falar apolíneo e dionisíaco, se eu posso falar oxalufânico e exusíaco? Eu estava numa mesa, na hora eu não quis nem saber, porque nós temos um carnaval exusíaco e um carnaval oxalufânico. Porque o país que tem Oxalufã e Exu não precisa de Apolo e Dionísio, né, para criar conceito, para trabalhar regra e regulamento. Aí galera, faz aquele negócio e tal, pronto. E é exusíaco e é oxalufânico, e a gente tem que trabalhar com essa audácia. Uma outra ocasião, por exemplo, a gente trabalha muito em história e antropologia o conceito de circularidade cultural. Um conceito desenvolvido, né, pelos franceses e etc e tal. Porque as culturas, na verdade, se misturam, você não pode falar o que é popular, o que é erudito, porque tudo está misturado e tal. Aí eu falei, porra, um conceito francês, e as pessoas veem aquilo como se fosse um mundo descortinado. Só que entre os Bakongo, da região do Congo-Angola, existe uma expressão que eles usam para falar lá da floresta, que é a expressão Nicube. O Nicube é o seguinte, naquela região ali das florestas do Congo-Angola, aquela fronteira mesmo de Angola com o Congo, né, onde vive muito Bakongo, ali acontece uma vez por ano um fenômeno muito interessante, é o fenômeno da floração das árvores. As árvores todas começam a dar flor, e o fenômeno curioso é o seguinte, cada flor que nasce, ela tem um cheiro peculiar, só que em relação a outras flores que estão nascendo, aquilo acaba gerando um outro cheiro, que é um mistério, porque você preserva o cheiro de cada flor, mas ao mesmo tempo o contato entre os cheiros gera um cheiro completamente novo. E eles chamam esse fenômeno de Nicube, floresta em tempos de Nicube, que é uma expressão do Bakongo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, porra, mas o Nicube é uma metáfora poderosa da ideia de uma cultura que é fruto da circulação dos saberes. Esse cheiro do Nicube, esse cheiro que vem dos Bakongo, a maneira como o Bakongo definiu a floração da floresta, que você não sabe qual é cada flor, mas você sabe que a junção das flores gera uma coisa potencialmente nova, e que para alguns é um cheiro horroroso, para outros é um cheiro fascinante, né? Por que não usar a expressão, o conceito Nicube, ao invés do conceito de circularidade das culturas? Então eu parti da ideia de que é necessário que a gente tenha essas ousadias de vislumbrar o mundo. É necessário que a gente busque esses saberes afro-ameríndios, né? Aí você tem uma grande corrente da história, que é a corrente da microhistória. Aí na microhistória você fala no Ginsburg, porque eles perceberam que a pequena história, querido, o Ginsburg percebeu isso e o Caboclo Pedra Preta quando puxou o ponto dele também. Porque quando ele diz que aqui o dia que nos falou dele, ele está falando disso. Então esse enfrentamento conceitual, né, esse enfrentamento de saberes, essa audácia, ela é absolutamente necessária, porque a gente tem que considerar uma questão que é fundamental.
o Brasil foi pensado, sobretudo na transição do Império para a República, a partir da perspectiva de que você tinha que embranquecer o país. O embranquecimento racial aqui, ele foi um projeto de Estado na transição do Império para a República. Quando a abolição da escravatura acontece no 13 de maio de 1888, a grande indagação que se colocou em relação a essa questão no Brasil foi: o que faremos com os descendentes de escravos? Porque pensar a questão da identidade nacional brasileira sempre foi um negócio muito complicado. Os românticos encontraram no índio a referência da questão nacional, da identidade. Até porque o índio era fácil, já tinham matado praticamente todos os índios, então ficava fácil você fazer no índio o que você quisesse. Aí você vem com o mito do bom selvagem, etc. e tal. Mas quando é proclamada a República, o Estado brasileiro adotou um projeto explícito de branqueamento racial. E esse branqueamento, ele tinha dois sentidos muito precisos. O primeiro era o branqueamento físico. Eu trabalhei, por exemplo, com algumas coisas da geração de intelectuais de 1890, da transição da monarquia para a República, e você pega um cara como Silvio Romero, que escreveu uma história da literatura brasileira que é importante, uma história do folclore brasileiro. Silvio Romero defendia abertamente que o Estado brasileiro trouxesse o imigrante europeu, e mais do que trazer o imigrante europeu, que o Estado brasileiro estimulasse o casamento interracial, do branco com a negra, do negro com a branca. Raciocínio dele: como geneticamente o branco é superior, dizia ele, o traço negroide, através das gerações, vai sumir do brasileiro. E ele chegou a profetizar que no ano 2000 seríamos uma espécie de escandinavos da América do Sul, porque não haveria traço negroide na população. A política imigratória da transição do Império para a República, ela tinha uma perspectiva de branqueamento. Havia uma questão física, era a eugenia da época, que você ia branquear. Só que normalmente as pessoas trabalham muito com a perspectiva do branqueamento racial, mas a gente tem que estar alerta que o projeto de branqueamento, ele tinha outro sentido. Era o branqueamento racial e o branqueamento cultural. Americanos, a partir da Lei de Vadiagem de 1890. Primeiro Código Criminal da história da República, está a Lei de Vadiagem. E a Lei de Vadiagem punia como crime de vadiagem tudo que não fosse vinculado à estrutura formal do trabalho. E ninguém é tolo. Você usa a Lei de Vadiagem para você criminalizar os batuques, as macumbas, os sambas. Hoje a gente tem uma questão que nós temos que colocar e as pessoas não se indagam. Por que será que um dos maiores acervos de arte sacra brasileira se encontra no Museu da Polícia do Rio de Janeiro? Por que o Museu da Polícia do Rio de Janeiro tem mais acervo de arte sacra de origem africana do que qualquer museu de Salvador? Porque a polícia conseguiu ter um belíssimo acervo de arte sacra, invadindo o terreiro e apreendendo objetos sagrados ao longo de pelo menos 30, 40 anos, a partir da Lei de Vadiagem. Então havia uma política de branqueamento cultural. E essa política de branqueamento manifestava-se na criminalização desse tipo de coisa, da prática da capoeira, das macumbas, né? Enfim. Mas é impressionante como, e ainda bem, esse projeto de branqueamento foi um fracasso completo, total e absoluto. Por quê? Porque os descendentes de africanos conseguiram fazer com que a sua cultura permanecesse na fresta. E aqui vem um detalhe curioso: você pode pegar o mundo inteiro e você vai chegar a uma conclusão curiosíssima. Onde o africano economicamente foi escravizado, colonizado, culturalmente ele foi colonizador. Porque as referências culturais dele acabaram se impondo com uma visceralidade que é impressionante. E nesse embate entre a política de criminalização, né, e as referências culturais da diáspora, muitas vezes você vencia com um discurso que não era a palavra falada, né? Era o discurso que aparentemente você não conseguiria perceber se você transformou no toque de base do naipe de caixas da Portela na avenida. Hoje, infelizmente, isso se perdeu, mas a bateria da Portela era reconhecida porque quando você escutava a caixa da Portela, a caixa vinha tocando a gueré do início ao fim do desfile. Salgueiro foi consagrado a Xangô. Aí você ouvia a bateria do Salgueiro, você já sentia o naipe de caixas.
base do Arujá estava ali. O parante que eu quebro a mesa. Então você conseguia, a rigor, impor com visceralidade o seu discurso, onde aquele discurso oficial não conseguia entrar. Essa história, então, foi uma história o tempo inteiro, que acabou sendo o resultado desse enfrentamento, desse confronto, dessa negociação, mas ao mesmo tempo, vamos admitir, por conta de tudo isso, o projeto de branqueamento foi um fiasco absoluto. E a prova de que o projeto de branqueamento cultural foi um fracasso, vocês, por exemplo, têm aqui na sua frente, né? Esse branco azedo aqui, neto de uma mãe de santo de Xambá, criado numa casa vinculada à encantaria, que vislumbra nas pedrinhas miudinhas do Caboclo da Pedra Preta uma possibilidade de você investigar o mundo, que acha que se nós temos um Nicube, a gente pode propor uma discussão conceitual com a ideia de circulação das culturas a partir de um saber que é nosso, que acha visceralmente que nós somos exusíacos e somos oxalofânicos, não somos dionisíacos e apolíneos, porque acha que nós temos que ter a ousadia de inventar o mundo. Essa ousadia é absolutamente necessária. Então esse livro, a rigor, ele é uma declaração de amor, né, às pessoas que me civilizaram. Eu tenho até um texto desse livro que eu chamo de Meus Heróis Civilizadores. Posso pegar emprestado? Eu vou ler só um trechinho dele, aí eu fecho e a gente começa a bater o papo. Esse Meus Heróis Civilizadores foi um textinho que eu escrevi e ele fala mais ou menos o seguinte: não existe redenção para grandes tragédias, mas a vingança sublime é a única forma de transcendência dos homens ao desmazelo da vida, é transformar a má fortuna e a dor em beleza, civilização e arte. Os meus heróis civilizadores não frequentaram bibliotecas, não discursaram, não discutiram a alta filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados iluministas, não pintaram os quadros do Renascimento, não escreveram romances, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram leis, não fundaram empresas, não elaboraram tratados e constituições e não planejaram monumentos, edifícios e pontes. Os homens que me civilizaram chegaram às praias do meu país, nos porões infectos dos tubeiros, e foram vendidos e marcados feito gado no mercado. Eu fui civilizado pelo rufar dos tambores misteriosos, pelo toque de São Bento Grande do Mirimbal de Cabaça, pela dança desafiadora do Obá dos Obás, pelo bailado da dona do Afefé, sagrado vento, e pelo xaxará do senhor da varíola, a quem reverencio e peço calma para não estranhar o mundo, a doutor. Aprendi a olhar com admiração os homens ao conhecer os tribos de Mané, a giga de Bastinha, a sabedoria de Menininha, a força de Candeio, os versos de Silas, o miudinho de Argemiro, as esculturas de Mestre Didi, as toalhas rendadas de tia Prisciliana, o cachimbo de Dona Eulália, o canto de Anescar, o tempero da Iabacê, o lamento dos Bissungos, o machado dos Lombos, as folhas de Ossangue e os cantos de evocação de Oxupá de Indinha Lua. Quem me criou não tinha educação formal e não me leu o Quixote, o Crime e Castigo, Dom Casmurro, o Grande Sertão e outros tantos grandes livros que, como esse, eu li um dia e passei a amar. Mas quem me criou, porém, me contou das artimanhas de Exu, da flecha certeira de Oxóssi, dos amores de Ogum, das mulheres de Xangô, do tronco forte de Tempo e do pano branco de Lemba. E eu passei a gostar de ouvir e inventar histórias no alargamento da vida. Quem me criou não me levou aos teatros, não me apresentou a grandes óperas, ele não me presenteou com discos de sublimes sinfonias, que dessas coisas quem me criou não sabia. Mas quem me conduziu cantou para confortar as minhas noites, sambas, toadas, jongos, afoxés, cirandas, maracatus, alujás, calangos, chibas e estotes. E eu fui apaziguando a alma com os sons do meu povo. E é por isso que por essas Áfricas que me fizeram como sou, que gosto da rua, do mercado, dos amigos, da gente miúda feito eu, do porre, da bola, do beijo, da troça, da raça, do sol, da cachaça, da carne, da alegria, da subversão, da insubmissão, da guerrilha, do vento, da aldeia, do mistério, da mistura, do dendê, das pernas tortas, do português torto, da língua do Congo e do pranto do banzo. E eu me pego todo dia a orar, a Zâmbia, por um Brasil mais tolerante com o seu povo.
Há que se lamentar e reverenciar todos os dias o martírio dos tumbeiros, fazer do tronco do castigo o totem da humanidade e louvar a todos os quilombolas de ontem e de hoje que me ensinaram a amar a terra e celebrar a vitória da vida sobre a morte. A lição maior de Luiz Tano, Luiz Amarlins, Omadonu e Zacim Magaba. O Brasil haverá de saber quem eles são. É só assim que a gente afaga o tempo, serpenteia a dor e apacenta entre um tombo e outro, o olhar sobre a belezura do que pode ser o mundo. Então é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado. E a gente vai fechar as coisas que foram colocadas. Primeiro, cadê ela? Ela falou assim, o intelectual, não. Na verdade, eu agora entreguei para a editora, agora com o livro que fiz com o Ney Lopes. O Ney, que é meu mestre, que escreveu o prefácio desse meu livro aqui. E quando a gente teve que mandar para a editora o nosso perfil para a editora falar, e ela falou também de academia, eu também não sou acadêmico não, na verdade, por incrível que pareça, eu trabalho em casa, né? Na verdade, eu trabalho com texto, eu trabalho com uma série de projetos de aula, enfim, um projeto com um coletivo lá da Tijuca chamado Norte Comum, tenho a minha coluninha semanal no dia. Eu saí da academia, foi uma decisão que eu tomei e eu não quero voltar. Mas, enfim, por uma série de circunstâncias que não vem ao caso. Mas, e aí eu digo o seguinte, se você quiser me definir, eu sou um vira-lates, né? Porque esse negócio do látis, então eu sou no máximo um vira-lates, que é um vira-lata que tem algum saber e não passa por aí. Então, se você quiser me definir, eu sou vira-lates e é isso aí. A outra coisa que eu acho importante frisar é que ele colocou. Ele estava falando, e aí eu entro na pergunta, a sua colocação, seu nome, como é que é? Rael. O Rael falou do meu processo de empreendimento, etc. e tal. Olha só, tem uma coisa que me preocupo sempre fazer e falar. Eu cresci desde uma casa de Xambá em Cantaria, eu escrevo sobre esse tema, mas eu nunca, e é uma coisa que eu acho fundamental dizer, eu nunca me reivindico como negro por uma razão. Porque, por exemplo, a polícia nunca me pegou para dar uma batida em mim num ônibus 11h30 da noite. Porque o meu salvo-conduto sempre foi o fato de eu ser um branco-azeiro. Então eu costumo dizer isso, por exemplo, eu não me defino como um sambista, apesar de escrever sobre samba, porque eu acho que tem uma coisa que chama-se vivência. Né? E essa vivência eu nunca vou ter. Eu acho importante frisar esse tipo de coisa e é muito relevante isso. E chegando à sua questão e abrangendo as outras questões, eu acho que a gente tem um problema seríssimo, até em relação à lei que exige o ensino dos saberes afro-ameríndios nas escolas, e ressaltar a importância das religiosidades ameríndias também, né, que são devastadas e talvez não tenham o poder de articulação que as religiões de matriz africana conseguem ter. Mas eu acho que é um problema muito sério. Não adianta, eu escrevi também um texto sobre isso, quando as ações afirmativas foram estabelecidas, eu achei que era um passo importante e defendi vigorosamente as ações afirmativas, a questão de cotas e etc. Mas eu acho que tem um segundo passo, que é o seguinte: não adianta você facultar o acesso à universidade dos negros e índios se a universidade continuar sendo um centro de circulação dos saberes brancos. Se a universidade continuar sendo, basicamente, um centro de embranquecimento. E quando eu falo isso, eu falo de uma dimensão muito mais profunda. E quando eu vejo a universidade, eu acho que a ousadia de vocês é uma ousadia de afrontar, né, essa estrutura e afrontar, inclusive, um exercício intelectual. Afrontar a ousadia conceitual. Né? Afrontar naquilo que eu te falei, naquilo que eu disse no início. Afrontar no fato de que não é dionisíaco não, é exusíaco, porque a referência é nossa. Afrontar no sentido de que a gente não precisa do conceito apolíneo, como foi desenvolvido pelo Nietzsche, se a gente pode usar um oxalofânico. Então esse tipo de afronta é absolutamente necessário, porque senão a gente vai contar a história do negro e contar a história do índio a partir do olhar do branco, inclusive o negro. Se ele trabalhar com um conceitual, que é um conceitual exclusivo da tradição branca, europeia, do pensamento cartesiano, do pensamento iluminista.
Então essa é uma questão que eu acho complicada e eu acho uma questão que a gente tem que afrontar. A gente precisa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é um exercício que vocês dentro da academia tem que fazer. Em relação a essa questão do povo de santo, em relação a essa questão toda, eu vou dizer o seguinte, a questão é absolutamente preocupante, só para fechar, né? Eu acho que realmente há uma política de discriminação sistemática, porque até hoje o Brasil deu certo. Nós vivemos num país, e olha, a gente tem que admitir, nós vivemos num país que deu certo. Eles vão às vezes quando me falam assim, pô, deu certo como se o Brasil nunca fez uma reforma decente. Então deu certo, porque a intenção foi não fazer uma reforma agrária decente. Ué, mas como é que você diz que dá certo se o Brasil é um país racista? Deu certo. Ele foi projetado para ser um país racista e é. Ah, mas como é que a gente pode falar que deu certo diante dessa segregação espacial que é horrorosa? Deu certo exatamente porque nós fomos projetados para ter a segregação espacial. Joaquim Nabuco dizia que acabar com a escravidão é mole, mas acabar com a obra da escravidão é um problema. Nós somos o país da dependência de empregada. A gente conseguiu colocar senzala dentro de apartamento através de uma solução arquitetônica. Nós somos o país do pano branco sobre a pele negra. Eu costumo dizer que é a sublime ironia da história, porque quando eles exigem que as babás negras vistam a roupa branca, mal sabem eles que aquela roupa branca sobre a pele negra é a roupa branca de babá xalufano. Então nós somos esse Brasil que até hoje deu certo. A nossa missão, sabe qual é? E aí eu digo isso, a minha missão como educador. Hoje eu trabalho com educação. A minha missão é deseducar.